Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Há 25 anos acontece em Salto o Dançarte, um dos mais importantes festivais de dança aqui da nossa região. Para falar sobre a edição deste ano do evento, que acontece este final de semana na Sala Palma de Ouro, eu convidei para o programa de hoje a bailarina, coreógrafa e uma das idealizadoras do evento, Michele Torquato. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Mirna. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E você? O coração não tá apertado aí, né? Ai, tá. Esse ano tá bem apertado, né? Também, até porque a gente tá fazendo tudo muito em cima, porque eu queria muito fazer o Dançarte esse ano e pra mim sozinha tá muito difícil também, mas vamos que vamos, vai dar certo. Este ano é a 24ª edição do evento, embora já há 25 anos ele aconteça, porque o ano passado não tivemos o Dançarte, né, Michele? Isso, exatamente, né? O ano passado ele estava marcado para abril, estava tudo certinho, mas foi o começo da pandemia, né? Então a gente cancelou. Tentamos fazer em outubro, mas também não foi permitido ainda, não deu. Então guardamos, né, aquele ano e esse ano tínhamos que fazer, né? Até no começo do ano minha mãe já tinha agendado tudo no teatro. Tava tudo pronto, já tava encaminhado o regulamento, aí fechou tudo de novo, mas eu insisti, né, decorrente a tudo que aconteceu também, eu preciso fazer esse ano. A Michele tá falando dessa forma porque ela perdeu a mãe para a Covid, né, há 3 meses, Michele. Vai fazer 4 meses em julho, né, ela foi uma das vítimas do Covid em fevereiro, ela faleceu dia 4 de fevereiro, e foi muito rápido, né? Não tem como a gente explicar. Foi uma questão de 15 dias e ela estava internada e de repente já não estava mais aqui. Então, este ano a responsabilidade é grande, né, Michele? Porque com pandemia, sem sua mãe, que foi sua fiel escudeira aí, né? Foi a líder do Dançarte durante todos esses anos. Tá preparada, né? Acho que eu tô, né? Na verdade, a gente sempre brincava assim, né? Quando era o Dançarte, porque éramos só nós duas e meu pai que fica por trás. E então ela sempre falava assim, olha, o Dançarte é sua herança, o Dançarte é sua herança. E eu falava, ai mãe, não consigo, porque é muita dor de cabeça. E a gente discutia muito também, né? Porque por mais que nós fizéssemos juntas, ela tinha pontos de vista e eu tinha outros. Então chegava uma hora que a gente... Então era uma época que a gente discutia muito, eu tô sentindo muita falta desta parte também, mas eu até tinha pensado em não fazer, sabe? Eu falei, não vou conseguir fazer, e eu e meu pai, a gente conversou bastante, e meus amigos que trabalham comigo me incentivaram, e eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer porque era pra ela queria, e tanto que eu acabei colocando o nome, né, do festival, o nome dela no festival, né? Então não é só Dançarte mais, é Dançarte Helena Belo Torquato, porque era o que ela queria, né? Ela gostava muito, era uma coisa que ela planejava desde o começo do ano. Acabava é que nem carnaval, sabe? Quando acaba um e você já tá planejando outro. E eu falava, calma mãe, me dá férias, pelo amor de Deus. E ela, não, porque não pode parar aí, não sei o quê. Mas é uma linda homenagem que você está fazendo para sua mãe, viu? E a gente está gravando esse programa alguns dias antes da realização do evento, né, Michele? Isso. Por isso que a Michele está tão emocionada que ainda está preparando as coisas, né? Tá muito pesado para mim também fazer sozinha, né? Que nem eu comento com as pessoas assim, eu faço uma coisa por dia, eu não consigo desenvolver mais que uma coisa, porque cada uma de nós tomávamos conta de uma parte, né? E a minha parte era só artística, era desenvolver os horários das apresentações, os ensaios, e a dela era o contato com os bailarinos, de conversar, de enviar os regulamentos, de vir dar as entrevistas, né? Tanto que muitas pessoas nem me conheciam muito no Dançarte, né? Mas agora eu tô tendo que fazer tudo sozinha, então por mais que eu tenha uma equipe que me ajuda, né? Que são meus amigos, pessoas que já estão na equipe há muito tempo, mas acaba ficando muito sobrecarregada, né? Então eu falo, vou uma vez de cada vez. Mas você vai dar conta porque você teve uma boa professora. Com certeza. E Michele, vai haver alguma outra homenagem durante o evento para sua mãe? Além do nome, né, a Secretaria da Cultura está preparando, né, eles me chamaram lá, eles querem fazer uma homenagem para minha mãe também. E os bailarinos que estão vindo, os grupos, todo mundo falando muito, querendo, na verdade todos estão muito participantes mesmo para homenagear a minha mãe, sabe? Todos eles falam assim, não tem como a gente não ir, porque a sua mãe era isso, sua mãe era aquilo, ela acolhia a gente.
Então, isso já tá sendo muito bom pra mim. Já tá. Então vamos falar sobre os protocolos, porque não temos como sair desse assunto, né? Como é que vai ser aí o evento com a Covid rondando ainda por aí? Então, também foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar, né? Porque o Dansarte sempre recebeu muitos bailarinos, muitos grupos. Só que eu tenho que pensar que vem gente de todos os lugares e os camarins, né? Para não ficarem lotados, a plateia. Então, a primeira coisa que eu tive que decidir era como seriam as apresentações. Então, eu tirei os grupos esse ano, né? Eu só vou ter a apresentação de solos, duos e trios por conta dos camarins, para não ficar muita aglomeração lá atrás, né, que fica circulando muita gente, e dividir em 2 sessões. As crianças vão dançar no período da tarde e os adolescentes e adultos no período da noite, também para não confrontar com isso, que a gente sabe também que a idade tá bem complicada com isso. E a plateia, né, a gente tem uma redução de 40% na plateia, que também as plateias sempre eram lotadas, então a gente contratou uma bilheteria, um produtor que tá fazendo isso, já separou todas as poltronas, então a gente vai ter apenas 40% da plateia funcionando, com a aferição de temperatura na entrada, tanto dos bailarinos quanto na plateia, totens de álcool em gel na plateia, o uso de máscara é obrigatório. Para os bailarinos também? Para os bailarinos também. Ainda estou pensando nos solistas, se eu consigo deixá-los dançar sem máscara, né? Porque como eles vão estar sozinhos no palco, de repente eles tiram na coxia, que é aquele lugar onde a gente espera para apresentar, entram, dançam e saindo do palco já colocam de volta, né? Então eu ainda tô pensando, mas o uso para duos e trios e a equipe toda é obrigatório. E quantas apresentações nós vamos ter esse ano? Estaremos tendo, né? Porque estaremos veiculando o programa bem no final de semana aí. Quantas apresentações estão previstas? Então, antes também era assim, a gente ia pegando, minha mãe ia falando, ai, tem mais esse, tem mais aquele. Mas agora, como a gente sabe que tem um horário limite, né, eu não posso passar no teatro também das 8h30 da noite, eu vou ter uma média de 20 a 30 apresentações em cada sessão, né, que eu tô dividindo. Então, seriam 30 a 60 na sexta, 60 no sábado e 60 no domingo, né, uma média assim, mais a premiação. Então, seria uma média de umas 180, por aí, 30 em cada sessões, pra gente não ter problema. E quais modalidades de dança vão estar ali no palco? Também eu tentei deixar todas as modalidades, né? Assim, eu tentei não tirar quase nada, então a gente vai ter balé de repertório, clássico livre, jazz, estilo livre, contemporâneo, moderno, sapateado, dança do ventre, dança flamenca, danças urbanas, country. Tem a terceira idade também que participa muito. Né? E agora elas estão me mandando bastante mensagem assim, que já estão vacinadas, então, a gente pode dançar tranquilo. Então a terceira idade era uma coisa que minha mãe gostava muito. E vamos ter também a participação de alguns projetos sociais, que era uma coisa que minha mãe gostava muito de abrir, né? E apresentações especiais também, que ela gostava bastante. E o corpo de jurados? O corpo de jurados vão ser os 3, né, que já acompanhavam a gente. Então é o Alexandre Snoop, que ele é de Ribeirão Preto, e a especialidade dele é danças urbanas. Aí eu tenho o Zeca Rodrigues, que é do jazz e o estilo livre, que ele é de Cubatão. Até agora ele é atual secretário de Cultura, lá de Cubatão. Isso. E o Arilton Assunção, aqui da nossa cidade, que é do Faces Ocultas, né? Que minha mãe carregava ele muito no coração, então não poderia deixar nem ele, nem o Faces fora disso nunca, né? E também eu devo muita parte da minha história também lá no Faces Ocultas. Então serão eles 3. Bom, então vamos voltar um pouquinho, né, lá no tempo e saber como é que surgiu a ideia de montar o Dansarte. O primeiro Dansarte, como é que foi que surgiu? Eu era bailarina na época do corpo de baile, né, daqui de Salto, e minha mãe fazia parte da diretoria. E veio uma professora nova, uma diretora artística chamada Eliana Brega, né, para Salto, e a gente participava muito nessa época de festivais do corpo de baile. E tinha algumas coisas que elas não concordavam, né, não eram de acordo com festivais, e elas falavam, não, Helena, a Eliana falava pra minha mãe, a gente tem que fazer um festival aqui, porque diferente, e assim, e assado. Aí elas resolveram, né, em agosto de 1997, fazer o primeiro Dansarte, que foi no Verdi, no Teatro Verdi.
Eram só as duas também, né? Então elas se arriscaram porque as pessoas não conheciam muito o salto na época, conheciam por conta do corpo de baile, né? Algumas pessoas conheciam mais a Eliana, dela ser de Jundiaí, ter mais contato. E fizeram primeiro. Foi pequenininho, né? Mas daí, sabe aquela propaganda boca em boca, aí um fala pro outro. Aí no ano seguinte a Eliana ainda estava, já foi maior. E daí a Eliana saiu do corpo de baile em 99. E minha mãe não quis, né, largar o Dansarte. Ela falou, não, vamos continuar. Você vai comigo? Eu falei, mãe, vamos, né? Vamos que vamos. Então, os dois primeiros Dansarte, você participou como bailarina. Da organização. Da assim, organização. Eu trabalhava na parte de chamar os grupos para irem pro palco, para dançar. Ajudava a Eliana, participava muito ativa com a Eliana, assim, na divisão das coreografias, né? Até com os jurados ela já falava, vem aprender, enxergar a nota, o peso 2 e não sei o quê. Então ela foi me ensinando, parece que foi me preparando, né, Eliana? Aí de repente ela falou assim, não quero mais. Do terceiro em diante, você assumiu com a sua mãe. Fui eu e minha mãe, foi. Daí eu fiquei com a parte da Eliana. E agora, muito engraçado, né, que daí a Eliana saiu, a gente continua com contato. E há 2 anos atrás, ela veio com o grupo dela de terceira idade, lá de Jarinu, pra participar. E quando ela viu que tinha crescido tanto o Dansarte, ela falou assim, eu não acredito que vocês são doidas de terem feito. E ela veio participar e foi muito legal. Aquele dia também foi muito emocionante. Uma sementinha plantada lá atrás, né? Que legal. Foi bem legal. Michele, no site do Dansarte, tá escrito lá, eu até vou ler, tá bom? Tá bom. O Dansarte é um festival que não mente, não engana. Não prometemos o que não podemos cumprir. Nossa missão é trabalhar com a verdade. Por quê? Então, quando elas criaram o Dansarte, né, elas viam muitas coisas em outros festivais que elas não achavam certo, né, não achavam justo, assim. De repente o bailarino só pegar o comentário da coreografia, né, porque eles dão as notas e comentam, né, eu acho isso, acho aquilo. E às vezes, quando os coreógrafos pegavam esses comentários, a gente, na época que era bailarino, a gente não concordava ou não entendia, né, porque tem muito jurado que quer ver no palco o que ele faria, e não o que o bailarino ou o coreógrafo tem a dizer. Então, ele acaba escrevendo a opinião. E a gente ia chegar até os jurados e, não pode, não. Tá escrito já, você já recebeu o seu comentário e é isso. Então, eles não entendiam. Então, por isso que elas criaram o Dansarte, e eu sigo com isso no site ainda, porque pro bailarino ter esse contato, o coreógrafo ter esse contato com os jurados. Ele tem dúvida? Pode falar sim com o jurado, pro jurado explicar o que ele achou realmente e qual era a visão que teria para melhorar, né? Então, por isso que a gente não trabalha com a mentira, as notas ficam expostas para eles também, né? A gente dá total liberdade para eles entenderem por que uma é 3, a outra é 5, a outra é 10, por que um jurado às vezes dá 13 e o outro dá 10, né? Para eles conseguirem entender isso. Então, a gente trabalha com essa verdade e também porque a gente não faz para ganhar dinheiro, né? Nunca foi a visão delas, porque a gente sabe que é um mercado, né? Assim, é um mercado muito grande, festivais de dança, assim, que a gente acompanha. Por isso que a nossa inscrição é um valor simbólico, assim, né? Mais pra gente manter, né? Porque a gente sabe que tem os custos do teatro, né? A gente tem o custo do jurado, da equipe, de coisinhas pequenas que acabam gastando muito, né? Às vezes um galão de água, né? Que a gente não pode deixar faltar pro bailarino. Então, assim, a gente trabalha com a verdade por isso, né? O valor da inscrição é simbólico, o ingresso é um valor simbólico, realmente. E é feito, como minha mãe sempre falava, né? O nosso slogan é um festival feito para os bailarinos, né? Michele, vamos falar então sobre a bailarina e a coreógrafa Michele Torquato. Com quantos anos você teve a sua primeira aula de balé? Nossa! A minha primeira aula de balé foi com 4 anos. 4 aninhos. E na verdade, assim, não foi nem porque eu gostava do balé. É que eu tinha um problema de pé chato, né, assim, logo quando minha mãe diagnosticou, eu tive que usar bota, tudo, e o médico, meu pediatra, ele falou assim, olha, dona Helena, acho melhor a senhora colocar ela no balé, porque ele vai ajudar a mobilidade do pé. Aí minha mãe procurou, né, nós éramos de Itu, minha mãe procurou, e achou a Ituarte Academia, na época, que era da dona Irene Vasconcelos, né, e fez a minha matrícula e eu comecei a fazer balé, então foi com 4 aninhos, por conta do pé chato, com a dona Irene.
lá em Itu. E a Dona Irene depois veio para o Conservatório Municipal de Salto, né? Isso. Na verdade, ela já estava aqui. Aqui. Ela tinha academia em Itu com um sócio, com o Wagner. E com o Wagner Iori, né? Que é lá de Itu. E daí ela também já dava aula aqui no conservatório, né? Aí chegou uma época em que eu continuei tudo. Minha mãe teve um câncer, né? Na época, em 92. Foi quando a Dona Irene pediu pra minha mãe se ela não queria assumir a Ituarte junto com ela. Então, pra dar um ânimo, né? Pra minha mãe. Aí minha mãe falou, tá bom, vamos que vamos, né? Então minha mãe ficou sócia da Dona Irene e eu continuei. Mas elas fecharam a academia em 99, né? Não deu mais pra continuar. E daí elas até chegaram à decisão assim, ou a gente continua com a academia, ou a gente continua com a nossa amizade. E elas tinham uma amizade muito forte, né? Dona Irene, assim, ela, o tio Zé, me viram desde pequena. E daí elas encerraram, né, a atividade da Ituarte e eu vim pra Salto no conservatório com a Dona Irene também. Agora uma curiosidade, Michele. A sua mãe, ela tinha tanta paixão pela dança, porque ela dançava, ela chegou a fazer aula de balé, de dança. De onde vinha essa paixão pela dança da Dona Helena? Não, na verdade, Mirna, ela nunca dançou e ela gostava muito da dança, mas ela gostava da parte da administração da dança, assim, sabe? Ela adorava ver, mas ela gostava de ajudar as pessoas, sabe? Com a dança. E, na verdade, o sonho dela era ser pianista. Então, como o balé e o piano, né, são totalmente próximos, né? Então, acabou, acho que esse amor dela foi se intensificando e ela foi se entregando pra dança de uma maneira, assim, que não sei nem te explicar. Às vezes eu falava assim, mãe, eu acho que a senhora gosta mais até do que eu mesma, sabe? Assim, porque é muito incentivo que ela me dava e pros bailarinos, pras escolas de dança. Tanto que quando ela faleceu, assim, as homenagens que eu vi das escolas, assim, eu não tinha nem como... Comovente, né? Como agradecer, porque me pegou de surpresa, sabe? Aquilo tudo, assim, era muita... Todas as escolas daqui, as escolas de fora. Então, o amor dela foi desenvolvendo e foi passando pra mim, eu acho, não sei. E eu me lembro muito de vocês no corpo de baile, né? Lembro da sua mãe trabalhando pelo corpo de baile, né? E você que era dançarina do corpo de baile. Fala um pouquinho sobre esse período aí do corpo de baile. Então, você entrou como estagiária, né? Entrei como estagiária, porque daí quando eu vim pro conservatório, o corpo de baile tinha as aulas no conservatório, né? Ele foi criado em junho de 1991, no aniversário da cidade. Mas eu não tinha idade, né? Eu só tinha 12 anos. E daí eu entrei em outubro, na segunda audição de 91, com 12 anos, e eles me deixaram como estagiária durante um ano. Aí no ano seguinte, em 92, aí eu entrei como efetiva, e minha mãe sempre foi acompanhando, porque ela era na época mãe de bailarina, né? Aquela mãe turista, porque nós morávamos em Itu, então ela vinha, me trazia, me deixava no conservatório, daí vinha, me buscava e vinha, e ficava assim, e ela também foi acompanhando, né? Às vezes ela ficava lá no conservatório, porque nós tínhamos aulas todos os dias no corpo de baile, e era das 5 às 8 da noite, com o Ismael Guizer, né? E com o Daniel Lupo na época. E então ela vinha às vezes, pra não ficar indo e voltando, ela ficava lá. Então ela escutava e conversava com alguém da diretoria, ia conhecendo. E foi entrando, e daí de repente quando teve uma eleição da diretoria, vamos colocar a Dona Helena, né? E eu continuando como bailarina, ia lá. E daí minha mãe foi entrando e foi conhecendo a parte administrativa e como ela gostava. Aí eu fui ficando como bailarina e ela foi ficando como presidente. E sempre era reeleita, porque gostavam. E foi assim o nosso desenvolvimento dentro do corpo de baile. Foi uma época maravilhosa, porque olha... Era um orgulho para a cidade o corpo de baile, né? O corpo de baile era um orgulho para a cidade, porque nós tivemos professores maravilhosos, né? Todos eles, não tem... como falar, e eu acompanhei, né, porque eu fiquei desde o começo até 2006, eu acredito, no corpo de baile, né? O corpo de baile acabou em 2012, é isso? Eu acho que sim, porque depois eu acabei me afastando e mudou aí a diretoria, mudou muito a ideia, né, do corpo de baile, porque nós na época criamos um projeto social, né, que era o projeto Primeiros Passos, que nós demos aula em vários núcleos da cidade,
E depois eu realmente não tive, depois de 2006, minha vida também mudou, eu casei, separei, então fui fazer a faculdade, né, me afastei de salto um tempo, então eu não tive mais contato com o corpo de baile até 2012, meu contato realmente foi até 2006 e o da minha mãe também. Vamos ver um pedacinho de uma coreografia em que a Michele aparece no corpo de baile, em 1996, você tinha quantos anos? Nossa, 18 anos. Vai lá. Michele, fala um pouquinho dessa coreografia que a gente viu aí. Nossa, que saudade! Essa coreografia era da Eliana Brega, né? Chama Suíte Coreográfica. E na época, ela foi um estouro pra cidade, assim, porque de repente o corpo de baile nunca tinha dançado nas pontas, né? E de repente a gente chegou com uma coreografia desafiadora pro elenco na época, né? Porque era um elenco que estava vindo do clássico, mas as coreografias eram contemporâneas. E a Eliana colocou todo mundo em cima das pontas, colocou os bailarinos pulando e girando, que não era a filosofia da época. Então, quando o pessoal viu, assim, a cidade assistiu o corpo de baile, falou, meu Deus! Então, foi um estouro e a gente era convidado para tudo quanto era evento que tinha na cidade, né? Dançamos na premiação do Ser Cidadão do Anselmo Duarte. Até nesse dia foi muito marcante para nós, porque tava o Anselmo, tava o Tarcísio Meira, sabe? Foi uma noite muito linda lá no teatro. Dançávamos em todos os eventos que a Câmara dos Vereadores pedia, a gente tava lá, a prefeitura pedia, participamos de muitos festivais também, foi onde a gente começou a ganhar os festivais, então foi assim eu acho que esse período, né, de 96 até 98 que a Eliana ficou, foi um período muito marcante, e essa coreografia para todas nós, sabe, era um elenco muito bom, a gente dá saudade. E Michele, você dança profissionalmente desde 98, é isso? Isso. Fez faculdade de dança. Fala um pouquinho sobre esse período aí como bailarina profissional. Isso. Também é uma loucura, né? A época que a gente sai da escola, né? A gente sai do ensino médio, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu adorava dançar, era o que eu fazia, mas não nem pelos meus pais, mas assim, não sei se era moda. Eu vou fazer uma faculdade diferente, não, só vou deixar a dança como hobby. Que era o que eu via as minhas amigas fazendo, né? Falei, bom, vou tentar. Aí tentei uma nutrição, falei, não tem nada a ver comigo isso. Aí eu continuei só dançando. Aí eu fui tirar o meu DRT direto na banca, né, pra me profissionalizar, porque eu já dava aula, né? Eu dou aula desde 94, comecei a dar aula com 16 anos de balé clássico, né? Então eu falei, bom, preciso me profissionalizar pra poder passar o que eu sei, né? Fui tirar, aí depois eu falei, vou encarar uma faculdade agora, né? Mesmo que a própria faculdade já deu DRT, mas é diferente você passar pela banca, sabe? Você vê aquela banca te julgando e você fala, meu Deus, por mais que você tenha um currículo, que tenha tido professores maravilhosos como eu tive, tenha dançado coreografias com partners maravilhosos, né? Que eu cheguei já a dançar com o Sérgio Marshall, que foi professor do corpo de baile numa época, e quando nós trouxemos a Ana Botafogo para salto, ele falou assim, Michele, vamos tentar dançar também? Eu falei, meu Deus, tio Sérgio, pelo amor de Deus, eu vou conseguir. Então, e daí eu falei, vou pra faculdade. Daí eu fiz Belas Artes, né, que também foi um desafio, porque eu já dava aula, né, então eu ia e voltava todos os dias, né. Eu ia, fazia faculdade, voltava à noite pra trabalhar, pra poder ter o dinheiro, né, pra pagar a faculdade. É vida de artista, né, realmente, assim, eu não posso negar, mas eu me orgulho de cada segundo, cada metrô lotado que eu pegava lá em São Paulo pra ir, pra voltar, sabe? Pra conseguir passar esses 4 anos e falar, agora eu realmente sou uma bailarina, agora eu vou ensinar o que eu sei, que é o que eu gosto também de fazer, né? Eu adoro dançar, tô afastada dos palcos, já faz um tempinho, mas eu gosto muito de ensinar, sabe? De passar a arte da dança. Você falou que leciona balé clássico desde os 16 anos, não é? Hoje você atua em que escola? Hoje eu estou dando aula na Girassol Studio Dance, né, aqui em Salto, já faz 12 anos que eu estou na Girassol.
E lá com a Marta, ela me passou o cargo de coordenadora da parte do balé clássico, né? Então eu tomo conta de todas as coreografias, as professoras, as turminhas de balé clássico, mas o meu foco realmente são as meninas mais velhas, né? De 11 até elas quererem parar de dançar, né? Então as pequenininhas me veem lá na girassol assim, ai, a tia Mi, a tia Mi, a tia Mi, mas porque a tia Mi vai assistir a coreografia pra falar, olha esse pezinho. Pra incentivar, pra incentivar os toques. Isso, então eu tô na Girassol agora e também trabalho no Monteiro Lobato, né? Que agora é a atual Elite, rede de ensino. E no Monteiro Lobato eu também estou há 15 anos. E lá eu trabalho com os pequenininhos. Lá a aula de balé é dentro da educação infantil, né? Então, cada dia da semana eles fazem uma atividade e às quintas-feiras as meninas vão pro balé e os meninos vão pro futebol com o professor Daniel. Então, lá a minha faixa são as turminhas de 4, 5 e 6 anos. Então, eu trabalho atualmente nesses 2 lugares, né? Mas sempre sou jurada em festivais fora daqui, sempre me chamam para fazer banca de exame da Royal, né? A Royal é um método de ensino que eles sempre precisam passar por essa avaliação anual. Então, sempre tem escolas daqui ou de fora que me chamam para fazer parte dessa banca. E também ministro oficinas, né? Faço parte da Yara Produções lá de Itu também, né? Yara. Isso, eu faço parte, sou diretora coreográfica do Mamma Mia, né? Um musical, que foi o primeiro musical, assim, lindo, que a gente já fez. Então também é um convite muito grande, que eu sempre amei o filme, né? E quando o Leandro, a Débora, a Renata, a Yara e o Chicó me convidaram, eu falei, com certeza eu tô aí. Então eu também trabalho lá na Yara, né? É mais esporádico, mas também tô lá. Então são esses 3 lugares. E, Michele, nesse tempo de pandemia, como é que faz aula de dança? Porque, né, tudo ficou online, foi online, teve live. Como é que você trabalhou esse 1 ano e meio de pandemia como professora de dança? Olha, Mirna, foi bem complicado, viu? Foi bem complicado pra nós, porque pegou todo mundo de surpresa, né? A gente chegava, abraçava, beijava todo mundo, pegava na barra, rolava no chão e de repente não pode. Eu tô imaginando aqui. Né? Tá todo mundo em casa. Então, assim, primeiro o desafio foi como ensinar de casa, né? A criança que tá lá do outro lado e você não vai conseguir ver se ela vai se machucar ou se ela não vai se machucar. Então, assim, a gente já teve que mudar a metodologia de ensino e a técnica, né? Porque a gente tinha coisas assim, que tem passos que em casa a gente não consegue, né? Saltos, por exemplo. A gente não consegue saltar em casa porque não tem o chão apropriado. Então, já era uma coisa que a gente teve que eliminar das aulas, né? Então, a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira. Então, foi bem complicado. E a gente foi conseguindo levar, aí de repente, pra não ficar monótono, porque as crianças queriam parar, mesmo os adolescentes, vamos pra uma aula temática. Então um dia era aula de pijama. Aí toca a gente pôr pijama em casa, levantar da cama, né? E todo mundo desafiava, e se abria a sala, né, a tela, você olhava, meu Deus, e elas estão realmente de pijama. Porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar, né? A gente propunha. Agora, se elas realmente iam estar daquele jeito, ou você só ia estar daquele jeito, e quando eu abria assim, eu falava, meu Deus, elas estão, e agora? Que gracinha. Nossa, eu sou muito chorona, né? Eu sou suspeita, então eu falava, meu Deus, elas estão. E eu chorava, eu falava, não acredito. E daí tinham turmas que a gente acabava criando música para as turmas, né? Teve uma turma minha que elas entravam assim 100%, e era muito difícil, né? Porque as crianças desestimulam. Então, eu tinha uma turma que entrava 100%. Então, todo final de aula, a gente cantava aquela música, eu amei te ver, sabe? Porque era um dia que a gente completava e que era muito, aquilo confortava muito o meu coração, né? Porque era uma surpresa, né? Precisa muita criatividade, né? Para aulas de dança pela internet. Muita. Tanto que no Girassol, né, a gente ia ter o festival em julho, né? Que já estava programado. E a gente normalmente repete o festival que a gente fez no final do ano, as coreografias. Aí eu falei pra Marta, tia Marta, e agora? O que nós vamos fazer em julho? Porque a gente não teve férias, né? A gente também não achou justo dar férias, porque eles já não estavam tendo contato com pessoas, né? Aí eu falei, já sei, tia Marta. Mandei um recado no grupo dos pais, né? Eu falei, olha, papais, a gente vai fazer a apresentação, mas vai ser online, assim. Eu gostaria de ver todas as minhas bailarinas maquiadas, produzidas, com figurino, como se fosse a apresentação. E a gente estava vindo ensaiando. E no ano anterior, em 99, a gente tinha feito A Bela e a Fera.
E no Girassol. Aí eu falei assim, e eu, tia Marta, eu não dancei, né? Eu vou estar com roupa de bailarina, de professora normal? Menina, fiz uma loucura. Menina, fui lá, me vesti no vestido da Bela, entrei, fiz cabelo, fiz maquiagem. E quando eu abria as aulas, você não tem noção, todas as alunas de figurino, de como se elas estivessem saindo para ir pro teatro. Ah, que gracinha. Mas foi tão gostoso aquilo. E quando elas me viram de Bela, elas também ficaram assim, sabe, assustadas, assim. E as mães comentando no grupo, então foi desafiador, foi difícil, mas pra mim, assim, foi muito gostoso, sabe? Foi muito gratificante, foi muito... Esse momento eu não vou esquecer das aulas online, acho que foi mais marcante pra mim. Mas agora a vacina... Ai, daí já tomei a minha primeira dose. Né? E agora acho que as coisas começam a se normalizar em breve, né? Eu acredito que sim, né? Mesmo lá na Girassol e no Monteiro Lobato também, né? No Elite, a gente já tá com aulas presenciais, com as restrições, com os cuidados todos, né? Os espaços todos marcados. Então, a gente espera que até agosto, né? A maioria dos professores já estejam todos vacinados, então a gente possa passar uma segurança maior para as crianças, né? Para os pais. Então, eu acredito que, se Deus quiser, no final do ano, tudo vai dar certo. Michele, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, né? E falar para você que muita força, né? Continue, né, nesse empenho com o Dansarte, por conta de homenagear realmente a sua mãe, né? Que foi uma pessoa tão empolgada, tão dedicada a esse festival e à dança aqui no município, assim como você também é. Você teve uma ótima professora, tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? Muito obrigada, Mirna, obrigada mesmo, obrigada pelo espaço. E é muito gostoso, sabe, ouvir as pessoas me dando essa força também e confiando, né, que eu vou conseguir, porque tá bem difícil, mas eu acredito que eu quero só dar orgulho pra minha mãe. Claro, e eu tenho certeza que ela tem muito orgulho de lá onde ela está. E conseguir pôr esse pessoal pra dançar, que era a vontade dela. Então, obrigada mesmo. Obrigada eu, viu? Sucesso lá no Dansarte. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 e 524 da NET ou pelo YouTube. Sua companhia é sempre muito importante para mim. Beijo no seu coração. Até semana que vem.